Você que acompanha o Lance já sabe que a gente tem um quadro aqui que fala de seleção brasileira de futebol feminino, que é o Olho Nela, e nessa semana o Olho Nela é uma edição especial. Isso porque nós estamos aqui na Granja Comari para conversar com a treinadora Camila Orlando e também com as jogadoras da seleção feminina que estarão disputando o Sul-Americano e, quem sabe, conseguindo uma vaguinha aí para o Mundial da categoria. Estamos na Granja Comari, aqui em Teresópolis, no friozinho da Granja, para conversar com Camila Orlando, ela que é treinadora da Seleção Brasileira Sub-20. Muita gente conhece do Palmeiras, dos clubes que você passou, teve uma carreira como jogadora também, tudo isso a gente vai bater um papo hoje, principalmente nesse momento, né, Camila, tão importante, momento de competição. Eu quero abrir essa entrevista te perguntando sobre essa preparação, né? A gente sabe que é uma preparação para o Sul-Americano, mas também tem que estar de olho no que vale que esse Sul-Americano, para além do título, que é o Mundial, né? Todo mundo nessa expectativa de participar do Mundial em 2026. Então, começar te perguntando desses primeiros dias aqui na Granja. Bom, primeiro, né, é um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. É um momento muito especial, né? Estar aqui na Granja é realmente um sonho, né? Não só para mim, mas obviamente para as atletas, né? Então, foco total na preparação, né? É para isso que a gente veio aqui. Então, a gente veio aqui para se preparar, para poder realmente ajustar todos os detalhes, tentar mapear o maior número possível de informações das atletas, das mudanças de esquemas, de sistemas que a gente precisa fazer. Então, estão sendo dias bem intensos, de muita troca, de muito aprendizado e dias realmente inesquecíveis. Eu tenho certeza que serão dias que estão marcados para sempre na minha carreira, porque tem sido muito especial estar aqui. Legal. E, Camila, são 41 anos de vida, muitos deles dedicados ao futebol. Você começou lá em Brasília, a Vitorinha até revelou pra gente aqui que você acompanha ela desde o futsal, né? Então, Verdade. tem essa diferente modalidade que é o futsal, que é o futebol, e você passou por um processo de sair de ser uma treinadora de formação, né, e vir para uma treinadora de uma equipe profissional que foi o Palmeiras e voltar para a formação, mas agora em um outro patamar de nível de exigência, de nível de profissionalismo, que é a seleção brasileira. Eu queria te perguntar como é que você descreveria esse momento da tua vida falando como treinadora pessoalmente? Bom, como treinadora, eu estou muito realizada, né? Porque, exatamente como você falou, eu comecei trabalhando com a formação de atletas, é algo que eu sempre gostei muito, né? Eu acho que formar atletas era algo que me incentivava a ser melhor. E também eu pensava, quando eu era atleta, que eu não tive a oportunidade de ter sido formada, tive que ter sido formada, fui formada na raça, né? Vivendo as experiências ali. E eu sempre refleti muito sobre isso, como seria poder formar atletas, né? Então, realmente... claro que toda essa bagagem de ter passado por equipes profissionais, né, como uma equipe tão grande, com atletas tão experientes, que eu tive a oportunidade de vivenciar no Palmeiras, eu também pude aprender um pouco com elas e observar como é que foi a formação delas, né, através do que elas são hoje, né? Então, trazer também isso de volta aqui para a base tem sido muito legal, porque realmente eu me sinto hoje muito preparada, ainda mais preparada para formar atletas e, obviamente, através delas também eu consigo entender como que está essa nova geração, como que elas estão vindo, né? Então, por exemplo, eu comecei em 2019 no Inter com a categoria Sub-18 e hoje as atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, hoje elas estão nas equipes profissionais, né? Então, a Isa Raiz, a Bruninha, a Jennifer, a Laísa, né? Entre outras atletas, né? A Belinha, que hoje são atletas da seleção principal, eu tive a oportunidade em 2019 de estar com elas. Então, é muito legal, através delas também projetar isso e hoje conseguir estar aqui de novo no Sub-20, numa situação de seleção brasileira, né? Uma seleção de poder selecionar essas atletas e ver também como está sendo o desenvolvimento delas nos clubes, tem sido um momento muito importante porque realmente foi onde eu comecei e estar aqui de novo é muito gratificante. Muito Legal. mesmo. E para a gente falar dessa, você falou um termo, né, que é essa geração, assim. A gente fala muito de geração no futebol brasileiro porque a gente sabe que o Brasil sempre foi um celeiro. A gente fala de estrutura, antes mesmo de chegar à estrutura, a gente tinha Fanta, tinha Pretinha, tinha uma série de atletas aí, Marta, Formiga, que não tiveram essa oportunidade de ter base, mas que se destacaram não só no contexto nacional, como mundialmente. Eu queria te perguntar, Camila, assim, o que você traz sendo essa treinadora, né, que passou pelo campo também, que jogou nos Estados Unidos, que veio de diferentes locais, assim, para dentro de campo, no sentido, a Camila jogadora, o que ela traz para a Camila treinadora? Eu sempre fui uma atleta muito disciplinada, sabe? Assim, eu sempre fui uma atleta também que sempre buscou informação, eu sempre queria saber o porquê das ações, o porquê daquilo ter dado certo ou errado, né? E então eu tento trazer muito desses questionamentos para dentro do campo e através não só de mim, mas da comissão técnica, mas também das atletas. Então eu tento também ouvir muito elas, compartilhar muito com elas, porque afinal de contas elas que jogam, né?
e venho tentando, como você falou, agregar todas as experiências que eu tive, né, de diferentes culturas, de diferentes contextos, para realmente trazer e não esquecer nunca da nossa cara, do que a seleção brasileira feminina sub-20 quer representar dentro de campo, tendo como referência a seleção principal, tendo como um apoio, grande apoiador os clubes, né? Então eu tento conectar tudo isso, mas eu tento sempre estar perguntando o porquê, o que está acontecendo, o que tem que inovar, o que tem que ser de novo, o que dá para aproveitar do passado. Claro que a gente sempre consegue aproveitar muita coisa, mas é isso, eu tento trazer dessa atleta que é uma atleta disciplinada, uma atleta que é muito competitiva, uma atleta que sempre lutou pela excelência, eu sempre queria ser melhor. Então eu tento compartilhar um pouco isso com elas, né? A gente pode ser melhor, mas ao mesmo tempo também eu tento compartilhar com elas que a gente não é 3 pontos, né? A gente é muito mais do que isso e que a oportunidade de estar ali dentro de um jogo é uma oportunidade única de você realmente se potencializar, mas que a gente sempre é mais do que isso, né? Mais do que além do campo, e isso também eu tento compartilhar com elas, né? Muito do que eu era dentro de campo, eu também sou fora de campo, né? E obviamente agora como treinadora é isso que eu posso fazer, né? Só fora de campo, né? Então acho que é isso, uma atleta, uma ex-atleta dedicada, disciplinada, focada, que acredita no trabalho em equipe, que acredita na força da parceria, da dupla, né? De você ter duplas, de você ter uma equipe toda trabalhando junto com você em busca de um único objetivo. Perfeito, Camila. E assim, a gente que acompanhou a tua trajetória no Palmeiras, deu para ver muito bem, desde o Red Bull, na verdade, né? Deu para ver o teu perfil ali, tático, o jeito que o teu time joga, que é um jeito que é muito ofensivo, né? Mas que tenta ter ali uma saída de bola qualificada, enfim, tem uma série de características que é muito da Camila Orlando. Mas eu queria que tu se apresentasse até para o torcedor brasileiro, aquele que não acompanha tanto a seleção, mas que quer acompanhar mais em 2026, quer acompanhar a Copa do Mundo em 27. Como é que os times da Camila Orlando jogam, né? Se você fosse fazer um perfil tático e técnico, qual é a característica do teu time? Bom, é isso. Acho que é um time muito agressivo, um time muito intenso, né? Um time que prioriza realmente em tentar recuperar a bola o mais rápido possível e quando tem a posse de bola, entender se a vantagem é em estar com a posse de bola ou se a vantagem é fazer um ataque rápido. Então a gente está na busca pelo gol o tempo inteiro, né? Para isso que a gente joga, né? Para encontrar o gol. Mas é isso, um time muito conectado, com muita sincronia, que realmente todo mundo entende o seu valor, entende sua importância dentro do sistema. E não tem ninguém mais importante do que o todo, né? Eu tenho uma frase que vem me acompanhando desde o Red Bull, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E eu tento aplicar isso dentro do jogo. Então, não somente as 11 titulares, mas as outras atletas que fazem parte do elenco. Eu tento dar minutagem para todo mundo, mas também preparando todas elas, não só dar minutagem por dar, mas deixar todas elas no mesmo patamar, para levar o nível de competição. Então, é isso, é competição no treino, é competição no jogo, né? Realmente, como eu falei, um time muito agressivo, muito intenso, de pressão alta, de pé na bola, e que quer ficar com a bola se for a melhor opção, se não for a melhor opção, que a gente possa acelerar nosso ataque. É um time muito concentrado também, né? E uma outra frase que eu tento trazer também, que eu gosto muito como treinadora, porque o que eu tenho mesmo é o treino, né? Então, é dentro do treino que eu preparo elas para o jogo. Então, acho que uma frase que me acompanha é treinar o jogo e jogar o treino. Então, para isso, a gente tem treinos com muitas complexidades. O jogo é um jogo simples com complexidade. Então, a gente tenta tirar a complexidade do jogo e simplificar as ações delas, deixar o mais simples possível para que elas possam terem noção do que elas podem fazer e também preparar elas para tomarem decisões, né? Mas eu acho que é isso, um time muito agressivo, ofensivo, coeso e com muita sincronia. Legal. Isso tem uma conexão direta, assim, pelo que tu está contando, com a identidade da seleção brasileira, que sempre foi uma seleção protagonista, uma seleção que jogava para frente, né? A gente, em muitos momentos aí da nossa história, conseguiu resultados expressivos. A Copa do Mundo da equipe principal ainda não veio, mas se a gente for olhar na base, 10 sul-americanos aí de história. Então, queria te perguntar também, até a nível de curiosidade, né? A gente que acompanha a seleção profissional principal, como é o teu diálogo com o Arthur para vocês manterem, né? Eu acho que desde a Hilane ali, como é que vocês mantêm essa coerência entre o que faz a seleção sub-15, sub-17, sub-20 e também a profissional? Bom, obviamente, né, a seleção principal ela é a nossa grande referência, né? Não tem nada engessado, né? Muito mais pela oportunidade de ver uma seleção tão agressiva, uma seleção tão ofensiva também. Então, usar elas realmente como referência. Mas o Arthur sempre deixa muito claro que a gente não perca a nossa identidade, que a gente também não perca o jeito que a gente gosta de trabalhar,
mas sempre lembrando isso, né, que a seleção brasileira é uma camisa de peso, é uma seleção que representa pela parte técnica, né, pela criatividade, pelo 1 para 1, mas também pela agressividade defensiva, né? Ele tem mostrado muito isso e a gente tem agregado muito esses valores, né, de forma geral. E, obviamente, a gente também olha para a seleção brasileira sub-17, né? A forma com que elas se apresentaram no Mundial foi muito especial também. Uma seleção totalmente adaptável, com atletas que jogam em 2 posições. Então, a gente também tenta trazer isso para cá, atletas que possam jogar em diferentes posições. A gente traz um sistema base, mas muito adaptável também à estratégia do jogo, né? Então, acho que a gente tenta conectar muito mais pela observação, pelo diálogo, do que por uma imposição. Não existe uma imposição, mas sim um respeito e uma admiração muito grande pela seleção principal e pelo que elas estão fazendo, né? A gente quer também que elas se sintam representadas pela gente, porque elas representam muito a gente. Legal, e tem muito caso, né, aconteceu muito ano passado, de atletas da seleção principal que já passaram pela seleção acompanharem os jogos da base, né? Isso acontece muito. E eu queria saber, até uma pergunta que eu fiz para jogadores que passaram aqui e conversaram com a gente, sobre a importância para vocês que estão no dia a dia da seleção de base, da seleção principal, enfim, em todas as seleções femininas, de serem acompanhados pelos torcedores. Então, de ter o apoio da torcida, como também de ter a imprensa, né, de ter realmente maior visibilidade, considerando que o futebol feminino, por muito tempo no país, não teve essa visibilidade pública. Assim. Eu acho que é muito importante, porque quando a gente tem visibilidade, quando a gente mostra o que está sendo feito, a gente inspira outras atletas, a gente pode inspirar outras meninas, outras mulheres, né? Que é possível acreditar no seu sonho, que é possível jogar futebol no Brasil, que o futebol está em desenvolvimento, né? Então, acho que isso também fortalece o trabalho que está sendo feito há muitos anos para que a gente possa se desenvolver, né? Pela parte dos gestores também, que estão trabalhando para elevar o nível de profissionalização, né, dos departamentos. Então, acho que quando a gente tem essa visibilidade, eu acho que a gente pode inspirar, a gente pode trazer mais atletas, né, e ainda mais pensando que a gente está muito próximo da Copa do Mundo, né, principal. Acho que está todo mundo muito feliz com isso e uma das coisas que a gente tem falado e que a gente mais acredita é que é uma oportunidade da gente massificar a modalidade, né, a gente realmente criar oportunidade de acesso para muitas meninas a viverem do esporte e para o esporte, né, não necessariamente serem atletas profissionais, mas o esporte ele agrega muito mais do que ser profissional, né? Ele agrega muitos valores, né? E quando vocês estão aqui com a gente mostrando esse processo, essa parte interna, eu acho que vai dando isso, né? Uma vontade de se tornar atleta, uma vontade de entender como é o processo, a força da mulher. Então, eu acho que é por esse caminho que eu percebo esse movimento, né? Legal. E Camila, vocês vão enfrentar um sul-americano, estão no grupo B. Tem um peso assim de ser seleção brasileira em qualquer competição no mundo, mas quando a gente fala de sul-americano, a gente fala do maior campeão, né, da equipe que é referência, assim. E eu queria te perguntar em relação ao que você viu. Vocês foram à Argentina recentemente, né, tiveram jogos duros contra a Argentina, venceram o México em Goiânia também. Então, eu queria te perguntar como é que você vê especificamente o futebol de base na América do Sul? Como é que você vê o nível competitivo das equipes? Bom, a gente teve a oportunidade de ver a Argentina e o Paraguai, né? E, obviamente, conversar um pouco com a Hilane também, que acabou de sair do Sul-Americano, e não só conversar, mas observar e estudar também o Sul-Americano Sub-17. Tem atletas aqui também que acabaram de vir desse Sul-Americano e do Mundial, obviamente, né? Mas falando a nível sul-americano, eu troco muito com elas também para tentar entender o que elas estão percebendo. Mas eu percebo uma evolução. Eu percebo que a América do Sul tem se desenvolvido, que a gente está conseguindo caminhar e não só caminhar a nível de competições, né, mas a nível também de evolução das atletas, né? Então, porque quando a gente evolui as competições, a gente evolui as oportunidades, a gente melhora a formação delas e, consequentemente, elas melhoram quando antes, né? Elas não precisam de mais tempo depois no profissional, mas no sub-20 elas já conseguem representar um nível alto de entendimento tático, de postura física também, né, de comportamento físico. Então, eu vejo que a gente está numa grande evolução. Claro que é uma grande responsabilidade, como você falou, ser o Brasil, e a gente espera que a gente esteja conseguindo acelerar isso também, não só, obviamente, na seleção, mas com todo o apoio e parceria que a gente tem tido com os clubes, né? Isso é outra coisa que eu agreguei muito para mim, né? Quando eu estive no Palmeiras, o Arthur várias vezes foi lá, não só o Arthur, como toda a comissão técnica. Então, eu também observei isso como uma oportunidade também e uma inspiração para também me aproximar dos clubes das categorias de base, né? Conversar com os treinadores, não só eu, como
né, o auxiliar, o Gui, e, enfim, toda a comissão técnica, cada um com seus pares, né, como a gente chama, de se aproximar dos clubes, de entender, de fortalecer esse desenvolvimento, porque é assim que a gente vai seguir se desenvolvendo, né? Um trabalho do clube, das seleções e obviamente, da confederação, né, da Conmebol, para que ela possa também desenvolver a América do Sul, né? Legal, é importante você falar isso, até porque a gente se encontrou em alguns momentos, Camila, na Copinha no passado, né, vencida pelo Flamengo na final. Você esteve no Brasileirão também, na final do Brasileirão Sub-20, nós registramos Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Então, você é alguém que está não só na estrutura da CBF, como treinadora, né, como essa uma figura mesmo central, assim, nesse sentido, mas também você está no dia a dia, né, dos campeonatos, enfim, acompanhando online também, presença de forma presencial. Então, eu queria te perguntar o que você vê de geração, né? Eu já falei de geração porque eu acho que esse termo é forte, assim. Quando a gente vê uma geração de Vitorinha, de Elo, de Ana Morgante, que já está integrada ao profissional, assim, dos clubes. Então, como você avalia essa geração da seleção brasileira? Eu avalio uma geração que conseguiu talvez massificar e dar mais oportunidade para mais meninas, né? Então, antes a gente via uma geração com meninas pontuais, assim, que conseguiam se destacar, e até mesmo nas equipes profissionais, né? Como a gente viu, né? Não preciso nem citar, mas Dudinha, Priscila, enfim, outras atletas que conseguiram vir, né? Que são da geração anterior do Sub-20, e eu vejo agora uma geração que ainda está num processo de formação, e que eu acho importante também, né? Elas ainda não são super destaques no seu clube, na equipe profissional, mas elas já estão inseridas na equipe profissionais e passando por esse processo de formação ainda, né? Então, eu vejo uma geração que tem muito potencial, uma geração elas são muito inteligentes taticamente, uma geração que pode, como eu falei, que eu tenho muitas opções, né? Que me permite mudar muito e praticar muito, tanto que se você olhar as convocações, a gente tentou entender e mesclar essas convocações entre clubes, entre jogadoras de estilos diferentes, de formas diferentes de pensar. Então, acho que é uma geração que vem com uma oportunidade muito grande também de campeonatos prévios, de seleção brasileira, que estão realmente num momento diferente de outras gerações da categoria, né? Legal. E, assim, algo que eu tenho curiosidade também, né? Por muito tempo o Brasil, a seleção brasileira, ela fez draft, né? Ela fez aquele estilo lá de chegar, tanto que a Formiga passou por um draft também. Então tinha essa tradição de fazer draft e muitas atletas que não moravam no Brasil, que jogavam no exterior, né? Que jogavam nos Estados Unidos, em algum college, alguma situação assim. Outras atletas, você inclusive convocou uma jogadora que está em Portugal, atuando em Portugal. Então eu queria saber, Camila, como é para vocês aumentar, ampliar esse leque de opções, porque você tem que olhar para o campeonato nacional, mas você também tem brasileiras que estão atuando fora do país. Perfeito, né? A gente tem tentado cada vez mapear essas atletas, né, e conversar com parceiros que estão em outros países, né? E a gente tem também a relação, obviamente, de atletas que já passaram pela seleção e estão em outros países. A gente tem observado, elas não estão fora do nosso radar, muito pelo contrário. Mas é isso, né? Também as coisas também evoluíram por lá também em termos de momentos que elas podem ser liberadas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem a sub-20, ela é data FIFA, mas não é na competição, né? As competições não são data FIFA, então a gente tem às vezes aí esse impasse de como a gente lida dentro com atletas que estão no exterior, né? Então acho que esse tem sido um grande momento, mas com certeza a gente segue mapeando, a gente segue conversando, a gente sabe da importância, a gente quer dar oportunidade para todas elas. Claro que, de novo, como eu falei, o nosso olhar está aqui no Brasil porque tem muitas coisas acontecendo e a gente está aqui, mas a gente preparou uma sequência de convocações paralelos com observações, né, em outros países, né? Então, esse ano a gente vai estar observando atletas de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, presencialmente. Então, a gente vai estar fazendo isso. E eu espero que a gente possa também criar oportunidades e não desconectar delas para que elas também se sintam parte desse desenvolvimento que está acontecendo aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E na seleção principal, recentemente, teve a Thaís, né, a goleira Thaís, que estava defendendo a seleção de base de Portugal e foi captada e foi integrada à seleção brasileira e hoje já está com a amarelinha. Uma outra pergunta que eu queria, até nível de curiosidade, assim, né, Camila? Muita gente acha que treinadora de seleção brasileira só trabalha durante a convocação. Então, eu queria que tu contasse para o torcedor um pouquinho da tua rotina mesmo como treinadora. Bom, é um momento especial, né? Diferente também, né? Eu tô todos os dias na CBF, né? A gente tem um trabalho muito intenso
de preparação, de monitoramento dessas atletas, de conversas com outras seleções, né, com a seleção principal, com a seleção sub-17. Então a gente está o tempo inteiro ali tentando evoluir, não só de mapear as atletas, não só que elas evoluam, mas a gente também, né? Então, diariamente eu estou ali com o Guilherme, meu auxiliar, a gente trocando, tentando rever momentos, né, de convocações anteriores, para que a gente possa estar ali realmente mapeando e observando, estudando as convocações anteriores, refletindo sobre futuros campeonatos. Então, realmente é um momento, é muito intenso, é diferente, né? A gente está acostumado a estar o tempo inteiro dentro do campo, a gente se leva agora para uma sala, né, para um escritório, mas tem sido muito especial, assim, porque realmente eu me sinto realizada em estar aqui hoje na Seleção Brasileira Sub-20, eu me sinto não responsável pelo processo, mas eu trago essa responsabilidade de me entregar o meu melhor diariamente. Então a gente está o tempo inteiro estudando o jogo, tentando ver formas diferentes de entender e, obviamente, tentando entender futuras seleções, né, que a gente vai enfrentar. Claro que o nosso foco está total no sul-americano, qual que é a característica de cada seleção, como tem sido o desenvolvimento também e o que isso reflete na seleção sub-20 deles, né? Então acho que é um trabalho diferente, mas que tem sido muito intenso e muito especial para o meu desenvolvimento também, né, de mapeamento e compreensão. Como você falou, eu fiquei um tempo afastado da base, né, mais focada na adulta, então agora é uma oportunidade de eu estudar também as atletas da categoria de base, como tem sido o desenvolvimento delas no Brasil e em outros países também. E, Camila, a gente vai finalizar essa entrevista com algo que eu acho bem importante, a gente olhar para o futuro, né? A gente fala de Copa do Mundo de 2027, mas a gente fala de um futuro que já está acontecendo, que é daqui a alguns meses, né? Quem sabe o Mundial, um sul-americano já começando. Então, eu queria te perguntar, assim, para a Camila Orlando, para a treinadora, para a seleção sub-20, qual é o grande sonho para esse ano aí? Como, se a gente conversar lá em dezembro, o que você quer me contar? Eu quero te contar que a gente fez um grande ano, um ano com a cara do Brasil, um ano de muita alegria, de muita ousadia, um ano de muita criatividade, um ano de coisas novas, um ano de realmente enraizar uma ideia de jogo, uma ideia conectada. Quem vê a equipe principal vai olhar para a nossa equipe e ver, cara, esse é o Brasil que está conectado, que está integrado. Para quem olha para a Sub-17 e vê a transição dessas atletas da 17 para 20. E claro, né, a gente sonha com título, né? É isso que a gente quer manter essa hegemonia do Brasil. A gente sabe que títulos a gente nunca pode prometer, o que a gente pode prometer é muito trabalho, muita dedicação, mas focada nisso. É isso que a gente quer buscar, a gente quer fazer história, a gente quer entrar para a história da Seleção Brasileira Sub-20. Perfeito. Essa foi Camila Orlando, treinadora da seleção. Camila, te agradecer, desejar todo o sucesso, não só para você, mas para todas essas atletas. A gente sabe que a seleção para elas é um orgulho, é o que a gente escuta. A gente sabe também que tem um lado que é a responsabilidade, que é muito grande. E conversando com vocês aqui, deu para entender que vocês entendem, né, compreendem e abraçam essa responsabilidade com muito amor. Então, parabéns aí, todo o sucesso do mundo e que venha aí, quem sabe, mais um título para o Brasil sul-americano.